Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à live do livro. Vou aguardar a Greta aqui para fazer companhia para mim nessa jornada. Vamos falar sobre 3 capítulos. Vou pegar aqui para vocês. Bom dia, quem está chegando aí. Os capítulos que nós vamos estudar, nós já estamos no finalzinho do livro, tá? Nós vamos estudar o capítulo 29, ver para desacreditar, como desfazer crenças autolimitantes. Amigos que viram amigos, como lidar com os obstáculos à cura e Jesus na tenda, psicodélicos e curas. Muito bom. Tá me vendo, amiga? Não. Gente, capítulos incríveis. E a amiga não vê nós. Meu Deus. Tudo bem, né? A gente segue. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pelo menos? Tô te ouvindo bem. Que eu tô com fone sem fio. Deixa eu abrir. O pessoal que tá em casa tá vendo a gente? Fala aí. Não sei se tem alguém que estão online. Acho que entraram e saíram. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó, o Bibo chegou. Ô, Bibo, querido. Meu filho, que senão não dou nota pra ele. Mentira, né, Bibo? Acho que eu dou nota pra alguém? Olha pra mim se eu dou nota pra alguém, as pessoas tiram a nota. E esse daí, ele não precisa nem de esforço, né, Bibo? É excelente. Ver para desacreditar. Amei isso. Oi? Amei. Ver para desacreditar. Como desfazer crenças autolimitantes. Eu acho que esse capítulo se resume a tomar consciência do que realmente está acontecendo com o seu corpo, do que realmente está acontecendo com você. Sim. Incrível. Eu gostei bastante dele, eu estava comentando isso com você, né? Que, assim, o mundo de Axis, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você acolhe, percebe, não nega e transforma, né? Dá nome, isso mesmo. É bem isso, né? Vamos lá. A importância de dar nome aos monstros, né? A importância de você entender o que realmente te incomoda, de entender o que realmente está ali há anos, há muito tempo na sua vida que você não põe para fora, que você não admite muitas vezes, né? Porque eu sinto, Greta, que assim, para não desagradar um pai, uma mãe, para não culpá-los, né? Para eles não se sentirem culpados com a história, com os esforços, com o que aconteceu, às vezes a gente prefere não enxergar, não dar vazão para aquele problema, para aquilo que está ali há anos remexendo, e aí a gente não fala sobre, não conversa sobre, não entende, não toma consciência, né? E aquilo só vai piorando a situação. Sim. E na realidade, muitos tem esse lado da gente, às vezes, não enxergar e não dar o olhar para, mas tem pessoas que nem acessam isso e só vão tocando a vida, né? E só vão tocando a vida do jeito que conhecem. E o livro, ele traz pra gente, na realidade, essa percepção da gente com a gente o tempo todo. Então, esse capítulo 28, antes do corpo dizer não, primeiros passos no retorno a si, ele está falando exatamente essa questão de, se você quer curar algo que está ali, seja físico ou emocional, é você entender que isso está junto, né? Porque o que ele está mostrando aqui é o quanto, às vezes, a doença, ela traz
para a gente, através da dor, um olhar para o sentir. E como é importante a gente fazer isso mesmo, né? Exatamente. É o que ele fala, a cura não tem outra escolha senão se expandir quando somos verdadeiros com nós mesmos e com os outros. E esse ser verdadeiro consigo mesmo é você se aprofundar no que está doendo, mas não no olhar da vitimização ou da negação, né? E sim de aceitar, acolher, entender. Nesse entender tem os passos que a gente vai falar nesses capítulos para vocês, que é você questionar profundamente, né? O para que está vindo esses sintomas, para que isso está existindo, e aí sim, então, recriar uma outra forma de lidar com tudo isso. Então, assim, por isso que eu achei muito bacana, porque eu vejo que é uma coisa muito nossa, assim, na nossa área mesmo, né? Que é o que a gente trabalha com os nossos pacientes. A hora que a gente iniciou, eu iniciei no 29. Uhum. Eu pulei pro 29. Não tem problema. E aí, você que eu tava falando das crenças limitantes, né? Sim. Aí você retornou, né, aqui para essa etapa. Daí vê o que vem quando ele fala assim, né, dos princípios, para a gente identificar, fazer um exercício de identificar, bate perfeitamente com essa tomada de consciência que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz. Exato. Então é bem interessante quando ele põe essas etapinhas assim pra gente ir olhando pra gente, né? Eu achei bem prático. Seria até interessante quem tá aí ouvindo pegar um papel e uma caneta agora. Porque é um exercício bem... É bem legal. Isso, né? Que é pra gente se lembrar mesmo, porque nós não somos Gabrielas, nós não nascemos assim, seremos assim, morreremos assim. Isso. Né? A gente tem traços, lógico, de personalidade que são complexos, mas né, a personalidade ela é construída, ela é alterada com as nossas experiências. Então, esse negócio de não vou mudar nunca, não vou melhorar nunca, não vou... A gente precisa olhar para isso de outra forma, né? Exato, virar pouco essa chavinha. A primeira coisa que ele fala desse exercício é que a sua personalidade não é você e você não é a sua personalidade. Então, tem coisas que vão... A gente sabe, né, Greta, com as nossas experiências, que aos 46 anos aqui, eu já mudei estilo de roupa, de cabelo, né? Já gostei de música de um jeito, já gostei de outro, já defendi ideias que hoje jamais defenderia. E é isso. Não, a minha personalidade mostra um estado, mas não me define, não é tudo que eu sou, né? Como eu muitas vezes é como eu me coloco nesse mundo. Exatamente. Então, nós não somos a nossa personalidade não é a gente. A nossa personalidade é uma adaptação, exatamente como você trouxe, de acordo com aquilo que eu estou vivendo. A gente vai se adaptando, a gente vai se moldando, né? E o nosso corpo guarda, né? Tudo. Nosso corpo, ele tem essa reserva de memórias, de marcas, de tudo, desde de quando a gente está lá na barriga da nossa mamãe. E aí a gente traz um pouco esses conceitos, né, aqui. Então, a personalidade e a perda da nossa natureza essencial, ela não é pessoal, ela é uma desconexão do nosso pessoal, exatamente porque a gente vai se moldando. A gente uma tentativa de se expor, né? É uma tentativa de se comunicar, de se comunicar. Muito bacana. A personalidade tem uma coisa que é importante a gente entender, é que a personalidade ela tem muito a ver com o papel que a gente está desempenhando naquele momento. Exato. Então, nem sempre o que você vai precisar fazer naquele momento, diante do seu papel, e eu vou dar um exemplo, né, de trabalho aqui. Às vezes você precisa dar um feedback negativo para um colega ou para um funcionário. O quanto que isso é difícil? A sua personalidade pode dizer assim, não é uma coisa que eu quero fazer, você, não é uma coisa que eu quero fazer, eu não quero acabar com o dia daquela pessoa, e daí você vai elaborar uma forma para fazer isso, para evitar essa frustração. Porém, você tem que fazer,
é o seu papel. E aí a sua personalidade vem para se comportar, para te ajudar naquele comportamento, naquela ação, naquele feedback, e você faz essa adaptação da melhor forma possível. Mas não significa que é uma coisa confortável para você, não significa que você fica à vontade de fazer isso, né? Então, esses papéis também exigem que a gente assuma personalidades, que a gente assuma um jeito ali de ser, que nem sempre vai ser 100% aquilo que a sua essência gostaria de ser ou fazer, né? E aí, gente, ele fala de um método que ele foi criando nesses anos todos de profissão, que é a investigação compassiva. Uhum. E é muito legal de vocês estarem marcando. Ah, a Kelris entrou. Kelris, você tinha me perguntado qual era o livro, se a gente fazia uma análise do livro, né, no meu inbox. O livro é esse daqui, tá? O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. Hoje a gente está falando, a gente está quase finalizando, como eu comentei para você, mas a gente está falando um pouquinho aqui, antes do corpo dizer não, os primeiros passos no retorno a si, falando um pouquinho da personalidade. E agora, uma questão muito importante, eu falei para o pessoal pegar papel e caneta, porque são exercícios que ele passa aqui, que é bem legal da gente identificando e entendendo e fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, tá? Que ele fala que ele é investigação compassiva. E dentro dessa investigação compassiva, gente, tem um exercício aí, que é essa auto-investigação, que seria bem legal de cada um estar marcando, para poder entrar nesse processo de conhecer um pouco melhor da onde vem aí algumas questões e dores e questões emocionais, né, que cada um de nós carrega, tá? Vamos lá. Ah, importante. Ele fala assim, como é importante a gente fazer esses exercícios sem um julgamento, tá? Eu falo assim, tinha um professor meu que dizia assim, esvaziar um pouco de todos os conceitos de mente que a gente tem, que a nossa mente pra caramba, né? E deixar a gente realmente se permitir esse profundo, tá? Então, a primeira pergunta que ele faz aqui é, nas áreas importantes da minha vida, para o que não estou dizendo não, né? A gente sabe que dizer não é muito importante, porque tem a ver com limites, né? E eu sei que também é difícil em algumas situações. Mas quando ele fala aqui do dizer não, ele fala de como é importante ter a consciência de situações onde você gostaria de dizer não e entender, de repente, os porquês que naquele momento você não disse. Isso já é um grande passo, né? Que não dá de poder entender. Porque não dá para abraçar, não é sim em todo momento, mas a importância de entender o porquê alguns nãos você está dizendo, sendo que a sua vontade era dizer sim e vice-versa, né? Ou digo sim para um monte de coisas, sendo que na verdade eu queria dizer não. Exatamente. Né? E geralmente o sim é para as coisas importantes para os outros. Esse é o pior. Porque você não quer desaprovar e aí você diz sim para as pessoas e aquilo que é importante para você, você acaba dizendo não. Ele fala, né? Existe uma diferença muito grande em você dizer um sim pensado e consciente, em vez e essa questão de você suprimir um não que você gostaria de dizer. Exatamente. Então, e muitas pessoas adoecem, e a gente fala muito sobre essa questão do corpo e da mente, por quê? Porque quantos nãos a gente oprimiu, né? Eu tô pondo garganta porque é um lugar que a gente expressa, às vezes, o não que a gente quer, ou o corpo da gente, quando a gente expressa corporalmente. Quantas vezes, quantos nós na garganta, quantos problemas de estômago, ou quantas dores nas costas, foi porque você não disse não em situações que você gostaria de ter dito, né? Então, essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta está relacionada a isso que você acabou de falar, né? Isso. Como que minha incapacidade de dizer não impacta a minha vida? O que está gerando esse negócio?
se eu estou dizendo não para coisas que eu gosto, o que está impactando no meu dia a dia? Quais são as escolhas do sim, né? Ou o que eu não estou, para aquilo que eu não estou dizendo não, né? Como que está, que consequências está gerando, né? Aí ele coloca assim: o que eu perco na vida como resultado da minha incapacidade de me impor. Exato. Né? Que perdas que eu estou tendo? O que está acontecendo quando eu estou dizendo sim para coisas que eu não deveria dizer? E aí vem a terceira pergunta. Que sinais físicos eu tenho deixado de ver? Que sintomas tenho ignorado que poderiam ser sinais de alerta se eu estivesse prestando essa atenção consciente? Sinais físicos, como a gente estava falando, né? Quantas vezes a gente tem uma insônia, um mal-estar, Dores, né? Dores físicas. Estômago mesmo, né? Sim, tudo isso que tem muito a ver com sintomas que a gente está ignorando, com falas não ditas, com posicionamentos não colocados. Então, a palavra, ela é importante, mas tem que vir com essa consciência, né? Liberta, né? Ela liberta. Pergunta 4, Dani. Qual que é a história oculta por trás da minha incapacidade de dizer não? Isso é o que ele vem dizendo o livro inteiro, né? O que é que está por trás das coisas, né? O que é que está por trás desse comportamento? O que é que está por trás desse sintoma? O que é que está por trás dessa angústia? O que realmente conta a sua história? O que você não está olhando, né? Então, cada dia que passa, eu tenho mais certeza da importância do autoconhecimento e de quanto que a gente acha que se conhece e não se conhece. Quanto atrás da história tem tanta história. Eu sinto que nós vamos ter lá 80 anos e a gente ainda vai estar descobrindo coisas sobre nós mesmos. Porque é isso. Quando toda vez que eu falo sobre isso, que eu pergunto, quanto você acha que você se conhece para a pessoa, né? Para os grupos, se eu vou para um treinamento, para uma aula, eu falo, quem aqui tem autoconhecimento, um bom autoconhecimento? Muita gente levanta a mão. E aí eu faço uma pergunta assim, bem besta, tipo, e coloca 3 defeitos seu aqui para mim. E a pessoa não sabe mensurar 3 defeitos, como que você conhece? Porque, gente, não sabe dizer 3 qualidades, não sabe dizer 3 defeitos e sabe que se conhece. Então, nossa, como que é importante a gente investigar. E como esse é um livro que todo mundo pode ler, mas é um livro bem voltado para profissionais da área da saúde, né? Da gente realmente prestar atenção no outro, no quanto que é importante para ajudar o outro a se curar, realmente prestar atenção no outro, o quanto que é importante a anamnese, o quanto que é importante você esmiuçar, a investigação, você esmiuçar. Então, qual é a história que conta a sua doença? Né? Qual é a história que conta esses sintomas? Exatamente nessa parte, eu lembrei muito de também um professor meu que eu tive na imensa vida, que ele falava assim, tudo isso são historinhas quando a gente vinha com consciência demais, sabe? É blá, 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 blá. O que tá por trás? Quero mais. Né? Me conheço. Porque a gente fala muito. Vá. Ele falou, o paciente reclama muito e procrastina algumas coisas. Ele tá falando que se conhece. Então, qual é a história por trás da história que a gente conta? Esse é um ponto de investigação muito forte, que carrega as crenças, né? Que carrega histórias da nossa família, de quem veio antes da gente. Ô, Greta, agora eu quero as qualidades. As qualidades, viu? Vai que né? Uma pessoa que tá, né? Vai que o Bibo só tá olhando pro lado ruim. Agora eu quero bom. Também. Muito bom. Aí ele fala sobre... O que você ia falar? Pode falar. Não, eu quero falar do padrão, que é quando temos conjuntos de regras distintos, dos quais nos isentamos ao mesmo tempo, que cobramos sem dó. Quer dizer, às vezes a gente não liga para uma coisa completamente, não enxerga, não valoriza,
e para outras a gente, né, para outras não, às vezes no mesmo ponto tá a cobrança sem dó. A gente vai de um patamar para o outro, né? Patamar para o outro. Aí aqui ele fala de alguns exemplos de historinhas comuns que eu acho até interessante que a gente está falando um pouco sobre isso, né? Dizer não significa que eu não dou conta de alguma coisa, é um sinal de fraqueza, então eu preciso ser forte, coisas que a gente carrega. As né? pessoas não vão gostar de mim se eu disser não. Exatamente. Será que eu sou responsável pela forma que os outros estão se sentindo, né? Só sou merecedor se eu estiver fazendo alguma coisa útil. A gente escuta muito isso. A sensação de inutilidade em algumas situações, ou de o que eu faço com isso, como se não pudesse, de repente, só descansar. Não querer, gente. Ou não quero. Não querer. Não tô assim. Nossa, mas vai ser um showzaço, mas vai ser uma festona, mas vai ser um trabalho ótimo. Eu só não quero, né? Não é o que eu tô querendo viver aí nesse momento. Né? Sim. É ir sabendo se posicionar diante de toda a situação. Ele tá falando que a qualidade dele é determinada, educado e estudioso, viu? Ah, tá bom. Mas eu tenho que concordar. Então tá bom. Eu tenho que concordar que você tá com um bom autoconhecimento. Aí, outros sinais das historinhas que a gente conta pra gente que ocultam essas questões da gente não ter capacidade de dizer não. Se achar responsável por tudo que acontece em volta da gente. Preciso ser bom para merecer amor. Se eu disser não, eu não sou digno de ser amado. Então, a sensação de se achar fraco e precisa ser forte quando você diz não. Se as pessoas soubessem como eu realmente me sinto, não iriam gostar de mim. Ou seja, querer agradar as pessoas. Né? O quanto isso está embutido. Eu vejo em crianças e adolescentes que eu dou aula, famílias que eu atendo, casais que eu atendo. Às vezes de não falar o que estão sentindo para o parceiro, porque tem medo ou receio de não ser aceito naquilo. E o quanto isso vai sobrecarregando fisicamente o nosso corpo. Né? Vai ficando pesado, porque você acaba não sendo autêntico, não sendo seu natural. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Né? Dizer não é egoísta da minha parte. Você acredita que dizer não é ser egoísta? Gente, eu estive num grupo de mulheres sábado. Até é interessante falar isso agora, porque veio bem de acordo com o que eu acabei de ler aqui. E eu estava falando, era um grupo de mulheres, mães, e eu estava falando sobre a importância da gente dar limites, dizer não e se priorizar. Porque enquanto mãe que somos, quando a gente não se prioriza, a gente também está ensinando aos filhos que eles não podem se priorizar. Olha como isso é sério. Então, a partir do momento que eu, enquanto mulher e mãe, eu me coloco e falo, sou eu primeiro, nas coisas mais sutis, nas coisas mais tranquilas da nossa rotina, eu estou ensinando os meus filhos a também se colocarem melhor entre os seus relacionamentos. Agora, se eu fico... e se a todo momento eu falo sim para tudo e não para mim, só não para mim, ou seja, não estou me priorizando, eu estou fazendo os meus filhos a se sobrecarregarem achando que eles também têm que ser assim. Porque nós somos modelos. Então, é muito importante estar falando sobre isso com um grupo de mulheres. Por quê? Porque nós mulheres temos essa sensação de ter que dar conta de tudo. Né? E não posso falar não, eu não posso. Não, a gente tem que dar limite, a gente tem que falar não, a gente tem que se priorizar, e é assim também que a gente ensina. Exatamente. Esse é o ponto, né? Pergunta 5, Dani. Onde aprendi essas histórias? Da onde veio? Da onde veio o que está por trás da doença, né? Que está por trás da minha dor. Da minha dor, todos né? Os sintomas. É que aqui ele está direcionando mais pro não. Para essa incapacidade da gente dizer não, né? Não. Por que eu faço isso, né? Da onde que veio isso? Então, como que é importante entender a sua procedência, né? A procedência. E ele traz uma frase na página 382 sobre isso, que é muito legal. A intenção de olhar para o passado, ou seja, de onde vem, não é se prender ao passado, mas sim de soltar. Né? É de soltar. Eu entendo
e eu solto e faço diferente. É esse o ponto, gente. Também não é de culpa, né? Porque às vezes a gente só quer achar um culpado para as coisas. Ah, então foi porque a minha mãe falou isso, foi porque meu pai fez aquilo, foi porque meu irmão era assim. Tá, dá para entender que aquela fala dita pelos seus pais, aquele comportamento do seu irmão, gerou esse trauma, gerou essa questão que agora você não consegue mais dizer não para as pessoas, né? Alguém pode ter dito, nossa, mas você nunca faz nada, você nunca tá afim de nada, você é uma pessoa morta para a vida, várias coisas que vão sendo colocadas ali que você pode transformar isso numa crença limitante. E aí, toda vez que você vai falar não, você se recorda vem isso na sua cabeça, né? Mas se eu disser não, eu vou estar sendo chato com essa pessoa. É a hora que a gente fala, solta. Solta. Né? Entender que da onde vem essa história, eu entendo. Isso assim, gente, a hora que vocês comecem a praticar, vocês vão percebendo que naturalmente vocês vão fazendo isso. Ah, entendi. Então eu estou sentindo isso por causa de uma crença que veio, um pensamento, quando eu falo pensamento sobre isso, né? Que eu aprendi, entendo da onde ele veio, ok, mas eu não me prendo a ele mais, porque ele não me cabe mais, então eu solto. Exatamente. E faço diferente. E aí, pergunta 6. Aí. Onde eu ignorei ou neguei o sim que queria ter dito. Então é entender quais foram os sims que você deixou de dizer. Culpados somos nós por permitir algo ou não. Não pelo comportamento de outro. Pois é. Vamos pensar em tirar a palavra culpa, Bibo, e colocar responsável somos nós. Né? Porque a culpa Mas também tem uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso. Tem pessoas que invadem. E aí invadem e fazem coisas que nós não queremos e não permitimos. E aí eu vou falar do estupro, do assédio, do bullying, da agressão verbal. Você tá lá, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas. E aí isso acontece. Vou usar a frase dele. Nós não somos livres de. Essas coisas vão acontecer, as pessoas podem fazer, elas fazem muitas vezes conosco coisas que nós não permitimos. Mas o que a gente vai fazer com isso que aconteceu é a nossa responsabilidade. Nós somos livres para. O que a gente faz com o que fizeram de nós? Se o outro vai entender o limite que a gente vai colocar, por que nós estamos dizendo não, se ele vai ser agressivo, a gente não tem controle sobre isso. A gente não vai conseguir mudar isso. Mas a gente é capaz de lidar com essa situação, de denunciar. Escolher a forma de lidar. De não conviver mais com aquela pessoa. Claro que uma criança, né, não tem isso. E a gente está falando de traumas que muitas vezes vieram deste lugar, né, de crenças que foram criadas lá. Né? Eu não sei se vocês conhecem a série Justiça, e nessa temporada 2 tem um caso de estupro, né, de uma menina que foi estuprada pelo tio. E a família toda fica contra ela. Ela que foi estuprada, mas como ele é o esteio da família, ele sustenta todo mundo, ele é o único irmão, todo mundo vai abafando o caso para ele e lasca a lenha nela. Ou seja, além dela passar por tudo isso, ela ainda tem a responsabilidade de... todo mundo quer responsabilidade. Então, olha como é difícil para ela. Aí levou não sei quantos anos para ela contar. Né? Eu ainda não terminei a série, mas é nítido. A gente vê como que é uma teia de aranha que muitas vezes a gente não consegue sair. Não é simples. E quando você revela algumas coisas que são meio que secretas, né, da família, muitas outras coisas vão vindo. Ela levou 2 anos para sair da situação.
ela foi estuprada por 2 anos e ela tinha 16, 17 anos. Então, quer dizer, não era tão criança, mas medo do tio não sustentar mais a família, sim, que a mãe era adoecida. Então, gente, olha como que é complexo, meu Deus. Tá. Mas tudo, esse livro nos ajuda muito a entender, né? Sim. Por quê? E não entrar no julgamento, né? Exatamente. E aí uma vem coisa o que eu achei bem bacana, só um minutinho, Dani, uma coisa que eu achei bem bacana, no Onde Ignorei ou Neguei o Sim que Queria Ser Dito, é que ele também fala sobre a importância da gente não dizer aquele sim autêntico para coisas que a gente gostaria. E é muito legal porque ele faz uma relação com as alegrias, né? O que você já quis fazer, manifestar, criar ou dizer, e de que abriu mão, né? Ou seja, disse não em vez de dizer sim, né? Um desejo de brincar, de explorar, de investigar. Então, isso também vem a leveza. Porque onde tem a alegria e a criação é leve. E por que às vezes a gente disse não para isso também, em vez de dizer sim? Verdade. Tem isso que eu achei importantíssimo nesse final desse capítulo. Agora, capítulo 29. Ver para desacreditar. Como desfazer as crenças autolimitantes. Porque aí esse exercício que nós fizemos, a gente enxergou. Sim. O que está limitando? Por que eu estou dizendo não para determinadas coisas e dizendo sim para aquilo que eu não quero? Qual que tá a história? Qual que é a história por trás disso? Então, tomou consciência. Você tomou consciência do que está acontecendo com você, com o seu corpo, com as suas decisões. E aí você enxerga o que te limita. E agora? E a partir desse momento, você vai fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa com essa crença. Porque aí eu volto a falar que nós não somos Gabriela. Né? Mas eu penso assim, eu vou morrer pensando assim. Né? Eu acho que é uma coisa que está na minha cabeça que eu não consigo tirar. Né? E aí entra todos aqueles estudos de mudança de mente, né, de mindset, o quanto que é importante a gente mudar esse padrão de pensamento para conseguir realmente viver uma vida sem tantos problemas, sem tantas dificuldades, né? Papel e caneta de novo, gente. Agora também tem outras coisinhas pra vocês anotarem aí. Identificou os não e os sim? Beleza, agora vamos para o exercício para a gente trabalhar essas crenças aí autolimitantes. Passo 1 que ele traz. Recategorizar. Ou seja, percebeu esse pensamento, essa crença que está limitante ali, né? Primeira coisa, eu falo, por isso que eu falei que é muito do mundo de Barra de Jack mesmo, que a gente fala essas palavras nos processos verbais, né? Assim, identificou esse pensamento, essa crença. Primeiro, ele não é verdade. Ele não é a única. Se é crença, ela pode estar distorcida, incompleta, imprecisa. Exatamente. Então, entenda isso. A crença e o pensamento, ele não é a verdade absoluta. Ponto. Importante, tá? E aí, diante disso, você traz essa consciência, aí você começa, então, ok, tem esse pensamento, tem essa crença, ele não é a verdade absoluta, então eu não preciso, aí você vai soltando. E você coloca ele em outras categorias. Não é fazer de conta que ele não existe, tá, gente? É outra coisa muito importante. Esse pensamento, ele existe, só que ele não é o todo, ele não é a verdade absoluta, certo? Ele é apenas um pensamento. Ele é apenas uma crença. Certo? Isso, não é negar. Né? Não é negar, não é fazer de conta que ele não existe, mas ele não é o todo e a verdade absoluta. E ele não, muitas vezes ele não é seu. Tá? Isso é muito importante. Muitas vezes ele foi colocado ali na sua cabeça e passou a ser usado por você, mas que você foi ouvindo ao longo da sua vida e né, que a gente às vezes não sabe nem de onde veio. Que quando a gente faz essa análise, a gente fala, mas de onde veio isso? E aí vem o reatribuir, que é o passo 2, que você aprende a relacionar a crença recategorizada à sua origem correta, que é colocar, mas espera aí, né? Em vez de se culpar ou culpar alguém, colocar a causa no lugar correto.
né? Então, isso foi algo que eu aprendi, isso foi algo que me disseram, isso foi algo que eu entendi errado, Ou né? Você, uma época, ou né? era outra época, exatamente. Naquele momento, olha, Isso. fazia muito sentido acontecer isso naquele momento, porque as pessoas não sabiam lidar com determinadas coisas, né? Então, E agora, né? Aí volta pro real, agora. O que é real agora? Dessa crença, desse pensamento que foi lá daquela época um outro jeito de sentir. e aí Passo o passo 3, 3, reajustar o foco, né? adoro. Então, olha que interessante, né? Assim, o que importa não é como você se sente, agora é o que você vai fazer com isso. Reajusta, né? Então tá, eu entendi de onde veio, entendi a história, ele não precisa mais fazer parte disso, nesta realidade que eu estou agora, e eu reajusto o meu caminho, o foco, para onde eu vou, para onde eu estou olhando, né? Eu assumo esse controle, Ai, porque o senão a mais gente legal, fica nessa crença e tudo vai, né? o mais legal o plano é o seguinte, se você notar uma autocrença negativa tentando assumir o controle, arrume outra coisa para fazer. Amei! Olha que simples! O negócio tá ali, martelando na sua cabeça, e você pega. Onde está a sua pega. lente, né? Onde está a sua Ele lente? fala, tira e vai fazer outra coisa, sabe? Vai pensar em, vai, né? Porque é muito importante, né? Exatamente. O objetivo aqui, é o que a gente está falando, é da gente ensinar o nosso cérebro a formas novas de pensar, gente. Exatamente. Não ficar ouvindo a historinha que ele já conhece, que não vai sair desse lugar. Ruminando, a gente rumina. Exatamente. Naquele negócio, ai meu Deus, por que eu não consegui? Por que foi assim? Por que não? E vai, e fica. Por isso que eu gosto de usar o pra quê. Eu sempre. Victor Frankl, maravilhoso, que veio nos ensinar isso, né? De olhar a fenomenologia, a existência humana. Que veio falar, gente, para de olhar para o passado. Tenta entender o que está tentando te ensinar, né? O que você. Qual é o pra quê de ficar nisso aí? Se não tá levando a nada, muda. Porque aí ele fala assim, ó. Tente ganhar 15 minutos, sabe? Sair dessa crença. Escolha algo que goste de fazer e o que mantém ativo, de preferência algo saudável e criativo. Mas, na verdade, qualquer coisa, né, já te ajudaria. Em vez de se afundar nesse desespero, dessa negação, né, dessa negatividade de que você, né, tá patinando, que você fica patinando, sai disso e vai fazer uma coisa que te faz bem, depois volta. Daí, a hora que essa crença voltar, você já vai ter uma outra atitude diante dela, porque você já não tá mais preso patinando naquele negócio, né? Porque, gente, o pensamento automático, ele é um negócio, é por isso que chama automático. Sim. Chama automático porque você não tem controle, quando você vê você tá pensando aquela merda lá. Mas ele é um limo mesmo, ele é um negócio assim, ó, uma areia movediça. Parece que quanto mais você quer escapar daquele pensamento, mais você se enfia nele. Então, por isso você tem que dar esse salto. Vai para outro lugar, vai outra coisa, vai falar com outra pessoa, vai assistir alguma coisa. Sai dessa conversa, dessa situação, pelo menos para você respirar e poder ter uma avaliação daquilo que você está pensando mais concreta, mais realista, menos catastrófica. E aí, então, e aí que entra, né? Acho que eu falei isso. Né? Que eu reavaliar, que é o passo 4, reavaliar, que é exatamente isso. Fazer esse exercício sem se julgar, e mudando, e perguntando o que essa crença de fato faz por você, o que esse pensamento está te trazendo, para quê? Que é quando ele te revisita, né? Que é quando essa crença vem com uma reavaliação. Quando vem aquele pensamento, né? Você parar e pensar assim, peraí, esse pensamento tá me lembrando aquela crença lá. Aquela crença de que eu não sou capaz, aquela crença de que eu preciso dizer sim para todo mundo, aquela crença de que se eu
desagradar, ninguém vai gostar de mim. Então, aí a gente reavalia, né, o que está acontecendo para poder, de novo, né, realizar esse processo de reajustar o foco. O último passo é recriar. Que é isso, você criar uma nova realidade, né? Então, você entendeu essa crença, entendeu esse pensamento, não precisa mais dele, você vai recriar, porque crenças foram criadas e a gente pode, então, descriar e criar outras. Exatamente. Novas, né? Ah, mas eu fiz uma faculdade, né? Eu fiz uma faculdade que meus pais queriam. E eu tô há 20 anos exercendo uma função, tentando agradar esses pais. Já deu, então. Já deu. Vai procurar uma outra coisa no trabalho, a mesma coisa. Vamos fazer, né? Vamos analisar no relacionamento, a mesma coisa. Casei para sempre. Eu achei tão né? Casamento é para sempre. Aqui, o caminho para o inferno não está coalhado de boas intenções, está coalhado de falta de intenção. Quanto mais você recategorizar, reatribuir, reajustar o foco e reavaliar, mais livre você vai estar para o recriar. Está com medo de tropeçar? Olha só, tropeços vão acontecer, isso se chama ser humano. Achei tão bonitinho. E aí, eu acho legal, tem... assim, e aí a gente tem que... um paralelo nesse finalzinho aqui, Dani, que eu acho que é muito legal, que assim, né, o quanto recriar tem a ver com ser mais leve, né? Recriar-se, brincar, ser mais leve. Eu tenho percebido assim muito o quanto a gente não precisa ficar nessa vitimização e o quanto a sociedade está doente, como a gente falou, esse livro inteiro fala disso, inclusive, né? E o que ele está trazendo aqui, a gente pode ser mais leve, a gente pode recriar, a gente pode brincar, a gente pode ser um bom profissional de uma maneira leve. A gente pode tem que ser bom, né? Um bom companheiro de... Exatamente. Tem que ser bom. Né? Não tem que ser pesado. É importante, gente. Eu gosto muito da psicologia positiva por causa disso, porque ela está sempre falando, mas qual que é o lado bom disso daí? Né? Tem um lado bom disso daí? A gente... existe uma outra maneira de ver essa situação. Então, eu acho que a psicologia positiva ela ajuda muito. Hoje um paciente falou para mim assim, que ele leu, tá lendo um livro lá, que o autor fala assim, o otimismo é uma blindagem à nossa saúde mental. E Sim. nossa, faz muito sentido, porque fisiologicamente, nós somos feitos para ter medo, para nos defender, para estar sempre achando que alguma coisa ruim pode acontecer. E pensar com otimismo nas coisas, com a possibilidade de, sim, existir um lado bom da vida, sim, existir uma aprendizagem numa situação difícil, né? Uma catástrofe pode ter... Eu não estou dizendo que a gente deve ignorar a situação ruim, não é sobre isso, mas o quanto que nos ajuda ter otimismo diante... a gente for mais leve diante das dificuldades. Diante das dificuldades, né? Exatamente. O que eu preciso aprender, o que eu posso aprender com isso, né? E não é ignorar a dor, mas entender que tem dois lados, que tudo nessa vida, que a vida não é só boa ou só ruim, gente. Ela é as duas coisas. E tudo vai depender da sua percepção. Muitas vezes é a percepção daquilo que vai transformar uma coisa que poderia ser legal em algo ruim. Onde a gente está colocando mais o foco. Onde a gente está colocando mais o foco. E aí vem o capítulo 30, Inimigos que viram amigos. Como lidar com os obstáculos da cura. Que né, nada mais é do que isso que a gente está falando, que ele usa a palavra que a gente, durante o livro, mais para o final do livro, né, ele vem falar sobre a inteireza, que é essa capacidade da gente ser inteiro, da gente ser bem e mal, ser bom e ruim, ser né, saudável e doente, lidar com as situações, né? Que a gente precisa entender que nem sempre vai ser um mar de rosa, mas também que a gente não precisa catastrofizar tudo. E ser a vítima sempre. E aí ele fala, né, que não é pra gente negar a dor,
mas é para a gente entender o que a dor está mostrando para a gente, porque a dor é sintoma, é sinal. Ela, por si só, não significa nada, mas ela está dizendo para você que tem alguma coisa errada, alguma coisa que você precisa olhar, né? E o que ela está te ensinando, o que essa dor está te mostrando, que você precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar algum padrão de pensamento, você precisa mudar algum hábito, você precisa... alguma coisa você precisa fazer, né? O lugar que você está trabalhando, a pessoa que você está se relacionando, os nãos que você está dizendo, as coisas que você está comendo, algo precisa ser mudado, porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar tendo as mesmas dores. Então, é doído, é difícil, mas o que você está aprendendo com essa dor? O que essa dor está te ensinando? Então, a dor é uma amiga, né? O que está acontecendo com você, na verdade, é igual quando a gente leva uns tapas de um amigo, né? Que o amigo fala, se você continuar fazendo isso, né? Vai dar errado, né? Dá uns tapas, os amigos dão uns tapas na gente, e a gente fica com raiva na hora, mas é isso. É a dor dizendo para você mudar. Falar uma sinceridade. Então, né? Amiga, eu vou falar umas verdades, você vai escutar. Vixe, a pior hora é essa, né? Não, eu não, às vezes eu falo assim, ó, posso falar o que eu penso? Eu posso falar o que eu penso mesmo? Eu posso? A pergunta, portanto, deixa de ser como me livro disso e passa a ser para que isso serve. Amei. Serve, né? Não é como eu me livro, é para que isso serve. Que eu aprendo com isso, né? Aprender. Exatamente. E aí, né, a capacidade de ação ela é conquistada não por meio de resistência a nós mesmos, mas pela aceitação e pela compreensão. Quer dizer, eu vivi, essa é a minha história, eu vivi essas coisas, eu tive esses pais, eu fiz essas escolhas, sabe? No passado não se mexe. É aceitar que isso te trouxe até aqui. E o que você vai fazer com isso? Aí você pode ressignificar, recriar. É essa a questão. Exatamente. A cura não exige a extinção dessas partes, apenas seu realinhamento ou talvez uma reatribuição da função. O importante é nós estarmos no comando, e não é. É demais, gente. Que livro sensacional. Livro é Toda bom. Frase que eu leio desse livro, quem me indicou mesmo para você, Greta, que a gente tem que agradecer muito essa pessoa. É uma paciente minha. Tem que agradecer muito, porque que livro é esse? Tem uma paciente minha que ela estava lendo, ela falou, nossa, tudo que a gente vem trabalhando também, tal, não sei o que, lê. Aí logo que ela me falou, a gente já começou a fazer as lives. Nossa, fantástico. Que mais, uma coisa amiga? Legal aqui nessa parte, na página 400 que ele fala assim, bastante da culpa, né? Passa pela culpa, passa pelo trauma, passa por tudo isso. A gente não vai entrar em tudo, mas não dá tempo. Assim, o trauma não é aquilo que nos aconteceu, mas o que aconteceu dentro de nós com consequência. Então, se a gente tem essa consciência, é muito importante de entender. Tomar consciência não é se culpar. Não é se culpar e ficar na culpa. É essa a questão, né? É você realmente entender sua história. A gente sempre fala muito do olhar de fato para a história, respirar nela, sentiu, ok, acolhe, entende, aceita e muda e transforma. Né? Aceitar não significa que eu concordo com tudo que aconteceu na minha vida. Não. Mas eu aceito que isso me trouxe até aqui. Na verdade, então eu vou enxergar o que precisa mudar. Porque se está doendo, exato. Se está difícil, se tem dor, se tem sintoma, é porque alguma coisa você precisa rever. O que mais, amiga? Acho que desse capítulo é isso. Que a vida... Eu anotei aqui sobre o vício. É que ele está contando uma história de Jessé aqui, né? Sim. Que ele
fala sobre o vício, né? Que o vício para ele foi um grande teste, uma grande atribulação na vida. Mas foi o vício que ensinou ele, né? Fez ele entender o que ele precisava fazer. E foram anos. É que ele vai falando durante o livro, pessoal, que ele conta muita coisa, de pacientes, né? também, né? Então a gente não está lendo o livro inteiro, mas é tem uma coisa assim desse capítulo que é sensacional, que ele quando ele fala que as pessoas acham que teve uma infância, chamou mito da infância feliz. O mito da infância feliz. Isso é muito comum. Nossa, quando eu li isso aqui, isso é muito comum. A gente pergunta para as pessoas, como é que foi a sua infância? Minha infância foi boa. Nossa, a gente brincava na rua, eu adorava a escola, eu tinha uma amiga não sei o que lá, nanana. E aí ele faz uma perguntinha, né, que ele fala assim, ele usa uma história, deixa eu ver onde é que tá aqui, Página 400, que ele começa a falar sobre a infância. Aí tem aqui na 403 que ele faz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa fala que a infância era boa, mas ela fala que a infância era boa. Aí ela fala assim, se você, como mãe, descobrisse que sua filha teve aos 12 anos, que é o que aconteceu com ela, um choque emocional parecido com o que você vivenciou, mas não falou para você, porque ela não contou para a mãe o que aconteceu com ela. Como explicaria isso? Aí ela fala, ela não confiou em mim. E como é para uma criança não confiar nos pais? Ela responde, isso seria uma coisa horrível. Eu não me sentiria segura e protegida. Eu me sentiria por conta própria muito sozinha. Ou seja, né? Às vezes não é uma coisa explícita, o pai e a mãe não bateram, não foram grosseiros. Mas a presença como era? Só que era segura, era confiante. Detalhe, como eu percebia. Como eu percebi. Isso é extremamente importante, porque às vezes o pai e a mãe estão lá e muitas vezes eles estão falando, né? Estão mostrando que estão ali. Mas a pessoa, pela aquele ambiente, ou pelo momento do qual ela precisa, ela não vê esse espaço. Então, não é sobre culpa, sobre erros dos nossos pais, mas é o quanto eu me senti segura naquele lugar. Quando eu precisei falar, não estava segura. Então, e era uma coisa minha, era a minha percepção sobre aquilo. Então é isso. Para você pareceu uma infância feliz, mas não foi. Alguma coisa ali não saiu. Ele até fala isso, né? Para você se questionar. Ele traz essa perguntinha assim. Quando eu me sentia triste e feliz, com raiva, confuso, atarantado, solitário, importunado, com quem que eu ia falar? Para quem que eu contava? Em quem eu podia confiar? Se a sua resposta for ninguém, tipo, não tinha ninguém, ou qualquer outra coisa que não seja a presença de alguém adulto disponível, certamente houve uma desconexão ali. E Greta, eu imagino, porque essa vida que o povo leva é muito corrida. Nossa. Não para. Então, às vezes, a criança, o adolescente, ele vê aquele pai, aquela mãe naquela, né, fazendo de tudo ali, né, tentando dar conta de tudo, e ele vai levar um problema, né? Às vezes ele fala, eu não vou falar sobre isso, eu vou resolver sozinho, porque vou levar mais um problema. E às vezes, Dani, eu atendo criança e adolescente na escola, e às vezes o quanto essa criança e adolescente está sentindo essa ausência, tenta falar, mas ou se culpa porque acha que é besteira o que ele está sentindo, sim, ou até o próprio pai, desvaloriza, né? Ao tempo, tudo desvaloriza e acha que é pouco caso. É duro. Então, bom, e o capítulo 31? Nosso último de hoje. Você já assistiu a série como que é? Eu vou pegar o nome da série aqui, mas tem tudo. Ele cita a série. Deixa eu ver se eu acho. Ele cita a série na página
Na página 414, é que ele cita o livro que virou série na Netflix, que é Como Mudar Sua Mente. Mudar Sua Mente. São 4 episódios, cada episódio é sobre um tipo de psicodélico. Sim. E esse psicodélico ajuda a encontrar o caminho do inconsciente, porque lembrando mais uma vez, esse livro é pautado em ideias psicanalíticas, né, de trauma, de existir um inconsciente onde esses traumas são, né, dessa sombra, desse... Então, ele fala assim nesse capítulo, que a medicina tradicional, que os remédios que a gente conhece como antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, são remédios que trabalham o que a gente tem na consciência, o que a gente tem consciente, que é o sistema fisiológico, a produção de hormônios, de neurotransmissores, quer dizer, ele regula o nosso sistema neurofisiológico. Os psicodélicos, eles têm uma ação, né? E aí, gente, tem vários psicodélicos, tem qualquer um que nos leve a ter uma experiência mental diferente, criativa, alteração de consciência. Então, desde a maconha, ayahuasca, o LSD e tal, né? Aí, o que ele fala aqui? Que os psicodélicos, eles sim são capazes de acessar locais da nossa mente que vão fazer com que a gente tenha um encontro com o nosso inconsciente. Porém, aqui no Brasil é o mais perto da nossa verdade. Porém, aqui no Brasil isso não existe, isso não é realizado. Mas nessa série e nesse livro aqui, ele é feito uma experiência, né, em locais onde existe terapia por psicodélico. Aqui no Brasil já tem algumas pessoas fazendo sim. Mas é experimento, né? Não, não é aprovado. São estudos, mas não é permitido. Mas a própria, né, porque precisa ser um lugar seguro e garantido. Então, assistindo a série, a gente entende perfeitamente isso. Que você precisa ter o terapeuta, o psiquiatra ali, né, o médico ou o terapeuta ali, para que no uso, para a gente acessar o inconsciente e trabalhar automaticamente. Porque que acontece quando a gente faz uso de psicodélico em qualquer lugar, a qualquer momento? A gente acessa, não trabalha e surta. Já aconteceu isso. Então, a pessoa acessa, não sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, tem uma memória na infância que dá um gatilho, um dia que apanhou um estupro, uma coisa que ela não tinha na mente, consciência, e aí ela acessa isso, não tem um terapeuta, não tem ninguém, e aí ela entra. Suporte. Então é muito perigoso. É muito cuidado, é muito perigoso. Por isso que não é uma coisa fácil da gente realizar. Então tem que ser uma pessoa preparada, num lugar preparado, com estudos robustos ali, né, de como fazer a técnica, tá? Mas nossa, é sensacional esse capítulo aqui. Né? Desmistificando os psicodélicos, devia chamar. A gente vê, mas eu vejo, assim, eu tenho pacientes que fazem às vezes as imersões, mas é lugares onde fica aí 2, 3 dias, com todo cuidado, com terapeutas, com pessoas orientando, com uma equipe de trabalho, né? E já tive casos de pessoas que fizeram e não ficaram legal mesmo, não. Assim, porque vem à tona tanta consciência de algumas coisas, e aí você vai fazer o que com tudo isso se você não tiver apoio? O psicodélico, ele entra em caminhos que levam para a cura, mas também levam ao adoecimento. Né? Porque Exato. Dependendo porque psicodélico, gente, entra em estágio de psicose, de alucinação, né? Então você acessa lugares do seu cérebro que talvez você nunca tenha acessado. Exatamente. E não é para qualquer pessoa fazer.
tá? Existe também uma anamnese, os lugares de consulta. Isso. Existe uma Para procura da casos e anamnese, casos, né? um cuidado, inclusive, uma semana antes de você ir para esses retiros, para essas imersões, alimentação, bebida, um monte de coisa que eles fazem antes. Não é assim de qualquer jeito. Os lugares que fazem com segurança, né? Aí a pessoa vai numa festa, chupa uma balinha, que é um LSD, Pronto. viaja um monte, abre um caminho do qual ela não fecha, cada vez que ela vai numa festa, ela acessa outro caminho. Então, gente, Exatamente. né? Talvez Por isso que não, é um não buraco assim, sem fim. Não, é um buraco sem fim. Por isso que tem que ser mediante um lugar seguro. Adequado. Uso terapêutico. É uso terapêutico. Balinha não, papel. Ai, meu Deus, é papel. É esse mesmo. Tá vendo? Eu não sei nem como chama que vocês chamam. Gente, é muito triste a gente ver que tem situações nessas festas e tudo que as pessoas utilizam de todos essas substâncias de uma forma não adequada, realmente como drogas. Irresponsável muitas vezes, né? São muito irresponsáveis, muito. Concordo completamente, galera. Usa tudo errado. Tudo errado aí. É muito triste também. É muito triste, porque é onde existe grandes surtos, e é o que vem acontecendo em grandes gerações nos últimos anos. E sabe o que me preocupa bastante? É que é válvula de escape. É válvula de escape. Eu não consigo lidar. Não é, é porque dá um barato. Eu não consigo lidar com as coisas que eu estou vivendo, com as minhas frustrações, com as minhas dificuldades. E aí eu quero encontrar um caminho, um milagre, um caminho rápido. Então, a gente está mostrando aqui que existe o lado bom dos psicodélicos, né? Mas precisam ser, tem que ser bem utilizados de forma adequada. Exatamente. Como forma terapêutica mesmo, dentro de um processo terapêutico. Nesses retiros são retiros terapêuticos, com equipes e tudo mais. Então, é diferente de você usar numa festa junto com bebida alcoólica. Né? E tudo isso. Completamente diferente. Ó, ele coloca aqui na página 418, as substâncias vegetais e os psicodélicos sintéticos não são drogas no sentido médico da palavra. Um comprimido como antidepressivo, Prozac, enquanto você ou as facilmente acessíveis aspirinas e codeína, tem por objetivo modificar enquanto você o estiver tomando. Seu estado biológico, sua fisiologia, que é aquilo que eu estava falando. Dependendo da sua situação, isso pode ser ou não uma coisa boa. Mas esses tratamentos farmacêuticos não foram criados para acessar causas originais. Causas originais, né, do seu Ele regula, é isso que eu tinha falado, né? As medicações regulam. Vai regular o sintoma, mas não vai fazer você entender de onde vem. Nem resolver, muitas vezes. E nem resolver. Se for uma questão de regulação, com terapia a gente consegue, né? Bom, gente. Só um minutinho. Pode falar. Só para finalizar, até onde você estava mesmo. Os remédios psicodélicos não são para serem tomados diariamente de modo a manter você no estado fisiológico alterado, que é o caso do Prozac, aspirina, codeína e outros. Idealmente, eles podem ajudar a facilitar sua entrada numa nova relação com você mesmo e com o mundo, né? Então, assim, e daí você regula e consegue trabalhar. Terapêutica. Numa consulta terapêutica, como ele fala aqui. Muito bom. Amiga, falta 2 capítulos, né? Sim. Então terminamos na próxima live. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Né? É um livro incrível, super recomendamos. É um livro que não é muito pequeno não, tá? A gente está fazendo bem devagar aqui, que eu também não consegui dar conta aqui das coisas, então a gente demorou um pouco mais para ler. Mas que delícia que é. A Gisele falou que ela ficou aqui o tempo todo. Que bom. Que bom, muito obrigada. Todas as lives estão salvas. Então falta mais uma. Vivo, obrigada pela presença sempre. Obrigada a quem ficou aí conosco e até a próxima. Tchau. Beijo, amiga. Tchau.